Bom dia a todos. Eu sou o Dr. Diosnel Centurión, sou do Paraguai, moro no sul do Paraguai, na cidade de Encarnação, a cidade turística, a capital do Carnaval do Paraguai. É um prazer imenso estar com vocês neste Congresso Nacional da Educação na Contemporaneidade, organizado pela editora Amplamente. Me apresento brevemente, eu sou doutor em Comunicação Internacional, eu estudei na Austrália, na Universidade Macquarie de Sydney, e terminei na American University em Estados Unidos. Depois de terminar o PhD, eu voltei para o Paraguai e eu trabalhei intensamente na pesquisa em diferentes organizações internacionais, como consultor, como pesquisador principal, e fiquei muito envolvido na área da escrita científica, como revisor científico de várias revistas internacionais, especialmente a Sage Open dos Estados Unidos, mas também como escritor e editor de outras revistas. Eu sou editor-em-chefe da revista Journal of Global Communication da Índia e sou presidente da Associação Mundial de Investigação da Comunicação, que foi fundada na Austrália e tem membros de 5 continentes. Desde faz uns 20 anos que estou envolvido com os cursos brasileiros no Paraguai, especialmente na área de mestrado e doutorado, e a minha atuação específica mais forte foi sempre a pesquisa, como orientador, como pesquisador, como organizador de vários grupos de pesquisa. Tem um grupo no Brasil que se chama sempre Amigos Paraguai, e tem outro grupo no Paraguai que se chama Gente em Comunicação. E tem outros trabalhos feitos também, mas sempre na área da pesquisa. Tem vários livros publicados pela CRV de Curitiba, que estão disponíveis através do site. Então, contextualizando um pouco esse envolvimento dentro da área da pesquisa, eu quero falar hoje de um aspecto que todos os professores de metodologia sempre começam, mas eu tenho algumas sugestões práticas para vocês, especialmente aqueles que estão pesquisando, que estão iniciando e que estão também dentro da área do ensino, da metodologia da investigação e dentro da tutoria ou da orientação acadêmica, na área da pesquisa, das teses e dissertações, também monografias. Então, eu vou começar pelo que é mais interessante, que é sobre os passos iniciais. Como surge o tema de pesquisa? Quando a gente está dilucidando, pensando em que área vou abordar, existem vários critérios para isso, mas a primeira coisa que surge são perguntas a partir da observação e da experiência. A observação pode ser visual e também mental. Quer dizer, a gente começa a pensar, a dilucidar sobre um tema específico. Segundamente, observar fenômenos que ocorrem no contexto, não saber explicar o porquê das coisas. Muitas coisas acontecem no nosso meio, no ambiente onde a gente funciona, atua, trabalha, mas não sabemos explicar adequadamente ou com propriedade as causas dos fenômenos e também a natureza dos fenômenos.
Também temos a vontade de saber mais, de compreender, de conhecer, de decifrar, de explicar. Então, entramos num ambiente de incursão, na indagação, aprofundamento ou conhecimento do fenômeno, que leva para uma comprovação, uma hipótese, quer dizer, a gente tem as nossas respostas. Quando vemos problemas, dificuldades, obstáculos, fenômenos que ocorrem, a gente já tem respostas antecipadas, mas essas respostas são apenas especulações, não são científicas. Devemos ver se essas hipóteses são verdadeiras ou não. E isso se faz através da pesquisa científica, seguindo os passos da metodologia. Então, o primeiro passo que a gente tem que fazer é como identifico o meu tema. A observação do fenômeno tem um nome, exemplo, violência, desastres, brigas, maltrato, abuso, roubo, corrupção. No campo da educação, repetência, evasão, desempenho, rendimento acadêmico, avaliação, coeficiente intelectual, ou gestão, planejamento, aplicação de teorias educativas, qualidade, processos, etc. Quando a gente começa a selecionar o tema, normalmente queremos pesquisar uma área de interesse. É importante considerar vários critérios. Qual o aspecto de um fenômeno que a gente quer pesquisar? Um fenômeno pode ter dimensões, componentes e indicadores. Então, a gente primeiro tem que saber esse tema que a gente quer pesquisar. E aqui eu coloquei um exemplo para ver um pouco como a gente pode ver esses critérios na realidade. Qualquer tema tem dimensões, tem componentes ou indicadores e tem subcomponentes ou subindicadores. Por exemplo, desempenho no lugar de trabalho. Todo mundo sabemos que a palavra desempenho é um termo muito utilizado e tem várias conotações e denotações também. Se a gente coloca desempenho no lugar do trabalho, as dimensões podem ser renda, relações interpessoais, condições ambientais, normas institucionais. Por exemplo, a gente pode pegar somente uma ou duas, ou também tem outros componentes, outras dimensões. Se a gente pega a dimensão renda, os indicadores podem ser categorias diária ou mensal, a renda diária ou a renda mensal, os critérios da renda. E o subcomponente poderia ser antiguidade, pagamento por hora, dia, promoção, incentivos. Se a gente for pegar a dimensão de relações interpessoais, os indicadores são horizontais, verticais e interativas. E esse estilo de comunicação pode ser entre colegas, administração, empregados e a utilização dos dois tipos. Se pegarmos a dimensão condições ambientais, os indicadores poderiam ser iluminação, espaço ou limpeza. Esse é um exemplo, né, para ter em conta. Então, os subindicadores poderiam ser eletricidade, luz natural, modelo, diagramação da aula, manutenção, higiene. E, finalmente, as dimensões, normas institucionais poderiam ser horário, uniforme, protocolo. E os subindicadores, entrada, intervalo, saída, vestimenta, idioma laboral, cultura institucional. Então, aí você tem um mapeio de todo um trabalho que poderíamos fazer um esquema visual que te dá toda uma pesquisa possível. Só que vai ser muito longa essa pesquisa. Pode ser muito mais pequeno, mais delimitado. Então, que critérios ajudam a selecionar o meu tema?
Primeiramente, o interesse pelo tema desde a perspectiva do conhecimento. Quer dizer, eu sei sobre esse tema. Eu tenho uma base, uma competência sobre esse tema. Não adianta tomar um tema, pegar um tema que não pertence à tua área de conhecimento, de competências ou de experiência. Segundo, conhecimento da área. O tema deve ter relação com a área de formação, especialidade ou atuação da pessoa. É difícil fazer um tema que, se você é professor de matemática, por exemplo, entrar na área de gestão educacional, vai ser complicado se você não tem alguma formação administrativa. Relevância científica, a importância que tem ao conhecimento e à ciência, o grau de novidade. Aplicabilidade é outro critério. Relevância em áreas de atuação concretas, com resultados aplicáveis no contexto, que são replicáveis na área empírica. Viabilidade econômica, orçamento temporal, tempo para concluir, talento humano, ter o pessoal capaz para realizar a tarefa envolvida. Às vezes, você, como pesquisador, precisa do serviço do estatístico, do serviço dos pessoas que juntam, que fazem a coleta de dados, tem empresas, companhias que se dedicam a isso. Você tem 5.000, 10.000, 15.000 pessoas, então essas empresas, eles aplicam um questionário, enquete, ou fazem entrevistas, observação, etc. Precisamos dos recursos humanos, do talento humano, para isso também precisamos do orçamento, obviamente. Com respeito à bibliografia, é importante ter disponibilidade e acesso à bibliografia pertinente ao objeto de estudo. Isso na biblioteca, na hemeroteca, revistas, jornais, folhetos, etc. E na biblioteca, audiovisuais em geral. E na webgrafia, hoje em dia, que está muito na moda, os bancos de dados que já vêm nas bibliotecas virtuais, nos sites da rede, na web, que são relevantes, onde figura o autor, título, data de acesso ou recuperação e o endereço do site. Todos esses componentes são muito importantes. Todos eles. O segundo passo, assim, a curiosidade é um fator que incide na origem de perguntas de pesquisa. Por que esses alunos são... desculpe, eu acho que pulei uma aqui. Então, eu observo, desculpe, esse daí eu passei. Então, segundo passo, o problema, antecedentes, exposição e formulação. Uma vez selecionado o tema, vem a justificação, a justificativa do porquê dessa seleção. A gente tem que saber explicar qual é a razão da seleção desse tema, da opção pela abordagem. E a motivação para pesquisar o tema, quais as experiências observadas sobre o tema que você tem, qual o contexto do tema, o que tem acontecido ou sido observado no lugar concreto em questão, quais os antecedentes, falar da situação em que o tema tem sido tratado, abordado, como existe ou se apresenta na realidade hoje. Exemplo, eu observo na sala de aula um comportamento agressivo de alguns alunos de forma contínua e consistente. A agressividade pode ter causas. Daí a curiosidade pode gerar uma série de perguntas que precisam ser pesquisadas para saber a verdade. Então, o pesquisador observou esse fenômeno e agora quer saber mais. Então, assim, a curiosidade é um fator que incide na origem de perguntas de pesquisa. Por que esses alunos são agressivos? Qual a causa? Quais os fatores? Quais as razões? Quais os determinantes que incidem ou influenciam ou impactam ou têm relação com esse comportamento? Então, comento com colegas para ver sua opinião, percepção sobre esse fenômeno e começo a ler sobre o tema.
a leitura é muito importante. Tem muitos trabalhos feitos em qualquer área, especialmente sobre a agressividade, tem muitos na área social, na área psicológica e comportamental, organizacional. Então, por que esses alunos são agressivos na sala de aula? Começo a indagar sobre as aulas da gente e de outros professores com outras turmas. Averiguo sobre a percepção dos colegas de curso sobre esses professores. Pergunto aos colegas sobre suas experiências com esses professores. Pergunto aos colegas sobre sua experiência com esses alunos agressivos, etc. Começo a ler sobre o assunto para ver se tem experiências semelhantes em outros lugares e em outros contextos. O que falam os especialistas no tema? Começo a delinear alguns pensamentos sobre o tema. Tudo estamos ainda no início da pesquisa, mas já começamos a escrever. Escrevo o que tenho desenvolvido até agora em forma narrativa, mais ou menos 5 a 10 parágrafos, onde vou incluir motivação da escolha do tema, uma breve descrição situacional e contextual do tema, uma breve justificativa sobre essa escolha, falando da relevância, o enfoque e o alcance que eu tenho em mente atingir. E especificar a problemática central do estudo, que a gente chama de objeto do estudo. Depois vem a formulação da pergunta do problema. Uma vez que a gente tem os antecedentes, a situação, problema, começamos a escrever também perguntas. A pergunta do problema contém vários elementos que nas escritas os autores nos falam, como Kerlinger, Miller, Kidder, Skates, e outros autores brasileiros também, como Lakatos, Marconi, Gil, Minayo, Trivinhos, Anderson, etc. O que do estudo? A primeira coisa, o objeto do estudo. Isto foi adequadamente identificado, selecionado e discutido nos antecedentes do problema, situação-problema. Quem está envolvido no estudo faz referência à população e à amostra. Quer dizer, a gente sempre estuda a alguém ou com alguém. Tem uma unidade de análise que chamamos de objeto, população, objeto de estudo. O lugar do estudo, qual é o local, qual é o lugar específico, locus da pesquisa. Também o fator tempo é importante. Quando o marco temporal, o período de tempo em que se realiza o estudo, período de tempo de abrangência. É muito diferente fazer um estudo, por exemplo, agora em julho de 2025, fazer o estudo no mesmo lugar em julho de 2026. A população vai ser diferente, muitas situações são diferentes, embora o pessoal, talvez, os autores sejam iguais. Nunca sucederá a mesma coisa. Sempre terá variações. Por isso é muito difícil deduzir o que você encontra agora no estudo e aplicar a uma situação diferente, a um contexto e a uma população diferente. E consideramos também as variáveis ou construtos ou categorias do estudo. Quando o estudo não contém uma relação causa-efeito, é melhor falar de categorias, palavras ou conceitos que são exclusivamente e deliberadamente selecionados com o propósito de serem estudados, analisados e avaliados. Este é um tema complexo que muitos alunos quase nunca entendem muito bem, o tema das variáveis. Tem variáveis que não se estudam tanto como as variáveis demográficas, psicográficas, sociográficas, que permanecem igual, mas tem outras variáveis que sim mudam através da manipulação, da relação que a gente quer encontrar entre eles para ver a causa
a influência de um conceito, de um termo sobre outro, de uma situação sobre outro, de um fenômeno sobre outro. O quarto passo, no problema existem também outros elementos que, dependendo do tipo de estudo, são chamados de construtos ou variáveis. Em estudos descritivos, cujo objetivo é constatar um fato, não se usam conceitos em relação um ao outro. O propósito aqui é simplesmente apresentar as características da realidade do fenômeno estudado. Essa exibição se faz em sua condição natural e física. Então, utilizam construtos ou categorias. Quase nunca se utilizam variáveis per se. Em estudos causais ou correlacionais, porém, tem conceitos que se utilizam para ver a relação que tem entre eles. Deseja-se verificar se essa relação faz que um conceito mude, varie, se transforme ao entrar em contato com outro conceito. Neste caso, o conceito é chamado de variável, porque se procura ver se existe alguma influência ou impacto de outro conceito sobre ele. Para ilustrar um pouco, se eu quero saber o efeito, o nível de influência que tem o desempenho do aluno no seu rendimento acadêmico, eu tenho que estudar e ver quais são as suas notas, quais são as suas, o seu comportamento, o trabalho em grupo, etc. Eu quero ver realmente o rendimento acadêmico, mas eu tenho que verificar também se o grau de desempenho que ele tem para obter essas notas. Isso posso averiguar do mesmo aluno, dos professores, de informantes, os pais, professores seriam informantes, né? E de outros, talvez outros autores também. O construto, pelo contrário, é apenas um aprofundamento no conhecimento de um fenômeno. Não se faz a relação causa-efeito, mas se descreve, se apresenta as suas características, os seus aspectos em geral. Exemplo de estudos descritivos: indagar sobre a taxa de crescimento anual de alunos matriculados no Colégio Nacional NN no período 2024-2025. Aqui tem os construtos: taxa de crescimento, alunos matriculados. Chamamos também de categorias, mas essas supostas variáveis não são realmente variáveis, porque é um estudo descritivo. Segundo Hernández Sampieri, Collado e Batista, um estudo descritivo tem hipóteses descritivas, cujo propósito é apenas constatar fatos, não demonstrar a relação causa-efeito. Agora, se a gente utiliza a relação causa-efeito, estamos manipulando variáveis e podemos medir o nível de relação entre essas variáveis somente através de coeficientes estatísticos, né? Como o coeficiente de Pearson ou de Cronbach, de Spearman, etc. O chi quadrado. Outro exemplo seria determinar as características socioeconômicas dos estudantes que exibem baixo desempenho acadêmico na escola NN de C. Pena, Minas Gerais, Conselheiro Pena seria, no ano de 2024. Então, o baixo desempenho acadêmico, as características socioeconômicas somente. Não queremos ver aqui a causa, somente as suas características. Esses alunos, que perfil têm? Então, é um estudo descritivo. Não tem o propósito de explicar o porquê do fenômeno, do porquê da situação, do porquê eles têm baixo desempenho acadêmico. Apenas queremos saber as características que eles têm
familiares, econômicas, sociais, grupais, etc. No caso, os construtos, ou a teoria seria características socioeconômicas de desempenho. Não sei se vocês podem enxergar claramente que as variáveis são muito diferentes das categorias ou construtos, porque as variáveis têm que ser manipuladas. Isso se faz nos experimentos, mas podemos fazer também manipular variáveis sobre fatos acontecidos do passado. E esse é o estudo que vamos dar aqui, que chamamos estudos correlacionais. Os estudos correlacionais são também do passado. Por exemplo, indagar acerca da incidência da taxa de crescimento de alunos matriculados no Colégio Nacional no seu nível econômico no período 2000 a 2009. Eu erro aqui de tipografia. Então, incidência da taxa de crescimento de alunos e seu nível econômico. Aí a gente vai manipular e vai ver a relação que existe entre taxa de crescimento e nível econômico. Para isso, vamos utilizar instrumentos estatísticos, mas temos que hipotetizar primeiro o nível de relação, se a relação é alta, média ou baixa, se é positiva, se é negativa, ou se é significativa. Então, vamos utilizar a estatística, como se chama, hipóteses estatísticas, ou hipóteses de trabalho, e algumas hipóteses alternativas também. Um segundo exemplo seria determinar o grau de influência das características socioeconômicas dos estudantes que têm um desempenho acadêmico bom na escola NN de Conselheiro Pena, Minas Gerais, no ano 2009. Tá? Determinar o grau de influência, aí a gente quer saber esse grau de quê? Da característica socioeconômica, como as características socioeconômicas estão impactando o desempenho acadêmico. Isso a gente vai saber somente através de uma medição estatística, que normalmente se faz através do coeficiente de Pearson, ou de Chi quadrado, ou de outros instrumentos. São vários, depende de quem está assessorando você, estatístico bom, que tem que processar os dados através do SSPS e ter a média, a mediana, a moda, tudo isso, o margem de erro, etc. E ver o nível de significância da hipótese, da relação que existe entre os dois, entre as duas variáveis, no nível de 0,05. Quer dizer, 5% de erro e 95% de certeza. A variável independente, no caso do segundo exemplo, seria características socioeconômicas, e a variável dependente, o desempenho acadêmico dos alunos matriculados. Isto, obviamente, numa pesquisa vem mais tarde, na metodologia, mas é importante considerar desde o início, quando a gente identifica um tema, e a problemática já direcionar para poder saber que tipo de pesquisa eu vou fazer. Eu apresentei apenas dois tipos, tem muitos tipos de pesquisa e tem muitos desenhos de pesquisa. Isso seria para outra palestra, não? Porque é um tema muito mais longo, mais complexo e que necessita de uma dedicação mais exaustiva. Bom, com isso, gente, eu estou chegando ao final da minha apresentação. Espero que tenha sido útil, de utilidade. Qualquer coisa, estou sempre disponível. Aqui vou colocar, se alguém quer consultar comigo, está o meu WhatsApp, mais 595-981-122-452, e meu e-mail, lensoit@gmail.com. Isso já fica com o CONE. Desde já, fico muito grato ao convite da organização do CONE
e estou sempre à disposição. Qualquer coisa, estou aqui sempre ao serviço de vocês. Um prazer imenso, um abraço desde o Paraguai e bom resto da jornada que vocês estão fazendo. Muito sucesso. Até mais. Tchau, tchau.